O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, zona de conforto, negligência ou ignorância? O que seria essa negligência, pastor? Esse desleixo, essa indiferença, esse descaso, esse completo abandono, isso é negligência. É você deliberadamente abrir mão daquilo que você sabe que tem uma relevância na tua vida, mas você resolve não dar mais a importância que você dava antes. Você negligencia desprezando aquilo. A ignorância, não no sentido abrupto daquela pessoa rude, grossa, né, como diz o gaúcho, mais grosso do que dedo destroncado. Não, a ignorância no sentido de desconhecimento, a ignorância no sentido de desinformação, aquela ingenuidade, aquela inocência acerca das verdades espirituais. E é disso que nós vamos trazer aqui essa noite para você. Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para furtar, roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, a tenham plenamente. Obviamente que para isso acontecer, irmãos, é necessário que nós possamos sair da zona de conforto. Se você não sai da sua zona de conforto, você não tem como desfrutar dessas maravilhas que Deus tem para compartilhar com a humanidade que se voltar para Ele. Tanto que quando a palavra fala aqui em ladrão aqui muitas vezes erroneamente alguns pregam como se fosse Satanás e até leiam de forma distorcida o texto, como se o diabo viesse para matar, roubar e destruir. Aqui a função não é essa. Aqui em João 10:8 a palavra é muito clara: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, salteadores, obviamente referindo-se aos líderes gananciosos que já se apropriavam do evangelho naquela época já de Jesus para ludibriar as pessoas de interesses próprios, não estando nem aí para as ovelhas do Senhor Jesus, tratando-as como se fossem ovelha delas, quando na verdade elas não têm condição, nem de nós temos, de salvar ninguém a não ser o próprio Cristo. O profeta Isaías já falava no capítulo 1, verso 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer essa palavra, esse evangelho, comerão os melhores frutos desta terra. Se vocês creem nessa verdade espiritual que está sendo falada aqui essa noite, se vocês saírem desse comodismo para vir para o campo de batalha, vocês vão ver o que vocês vão desfrutar e Deus se fará presente, Ele será pleno na tua vida. Obviamente que a zona de conforto é uma prisão primeiramente mental, espiritual e até mesmo comportamental, em que nos acomodamos frente às circunstâncias. E esse acomodamento faz com que nossas ações, pensamentos e comportamentos não nos causem medo, confronto, ansiedade, nem risco. É onde nos sentimos seguros. E assim a maioria das pessoas se acostuma com suas vidas medíocres, vazias, pois enquanto a circunstância não estiver doendo, o calo não está apertando, essas pessoas tendem a se manter acomodadas em seus relacionamentos, seus projetos, especialmente no pecado. Porque pecado não dói, né, irmão? Pecado é bom quando você está mergulhado naquilo sem perceber o que está à sua volta, como se aquilo fosse um universo paralelo. Pois enquanto tudo isso não produz perdas, dores, essas pessoas tendem a permanecer em sua zona de conforto. Aquele tipo, tá ruim, mas tá bom. Ruim com ele, ruim com ela, pior sem ele, pior sem ela. Tô infeliz no meu emprego. Podia estar desempregado. É aquele conformismo. Aquela situação de não saber aproveitar que daqui a pouco naquele desemprego, as pessoas não entendem que muitas vezes nessa opressão, Deus quer retirá-las dessa zona de conforto para que elas possam mostrar aquilo que elas têm de melhor, a oportunidade de empreender, de ser diferenciado, para que como povo de Deus nós possamos verdadeiramente fazer diferença entre aqueles que o servem para aqueles que não servem. Mas muitos não compreendem isso. Até mesmo esse comodismo religioso, né? Como se sair de uma denominação fará com que eles percam a salvação, quando na verdade a única coisa que pode nos tirar a salvação é sairmos da presença deste Deus. E muitos outros adágios que por aí são falados e as pessoas vão levando eles como verdade e vão ficando cada vez mais fechadas, como um pássaro numa gaiola aberta, mais prisioneiro, refém daquela ração ali servida, fazendo parecer que não estou passando fome, como o povo do Egito estava lá muito bem, escravo, e mesmo tendo conquistado a liberdade, murmurava o tempo inteiro, porque eles estavam acostumados com aquela zona de conforto, apesar de escravos. Portanto, irmãos,
Como o próprio João 3,16 nos fala a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que todo creia não pereça e tenha a vida eterna. E esse perecimento acontece quando você verdadeiramente estaciona na sua vida e não abre o seu coração para viver a novidade, a boa nova, que é o Evangelho. Quando você se fecha, você não consegue, dentro dessa prisão, enxergar o que está lá fora. Você tem que abrir mão desses preceitos que muitas vezes a cultura, a tradição ou até mesmo a religião construiu na sua mente, para que você possa viver, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala, uma palavra que é reiterada às vezes, eu gosto de citar lá aqui, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, ele fala que foi para a liberdade que Jesus veio aqui na terra para nos libertar. E uma vez liberto, a nossa consciência dilatada, uma vez retirado daquela zona de conforto, não nos aprisionemos, não nos deixemos aprisionar, mas sigamos em frente. E aí nós começamos a descortinar essa zona de conforto, que muitas vezes essa prisão rouba até a nossa salvação, irmãos. Veja o que o salmista no capítulo 34, verso 19 nos fala. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas a maioria das pessoas não acredita nisso. Elas acham que se elas saírem daquele comodismo, elas vão, obviamente, mudar a sua rotina e isso vai colocar em risco a sua falsa estabilidade. Entenda isso. Por uma hora que seja o teu deserto, Deus quer fazer coisas novas em tua vida, de forma prática também. Mas não há como você viver coisas novas. Não é possível a gente viver a boa nova mantendo práticas antigas. Por isso é imprescindível sairmos da zona de conforto para sermos plenos no Evangelho. O meu testemunho particularmente retrata muito claramente isso. Lá no nosso canal do YouTube os irmãos podem ver. Eu abri mão de uma carreira que estava num processo de ascensão. Evidentemente que todo processo tem altos e baixos, mas eu estava começando a decolar como compositor, sendo conhecido no meio, especialmente no meio sertanejo, já com algumas músicas minhas gravadas, mas havia um vazio, havia um rombo na minha alma que eu não conseguia entender. Até que eu cheguei no meu limite, irmãos, e a ponto de entender que realmente eu precisava de algo novo e não sabia o que era. Busquei numa tentativa de suicídio. Veja o perigo que é você viver numa zona de conforto e quando aquilo te tira o chão, você perde o teu esteio. Como pessoa, como irmãos que muitas vezes já pensando em tirar a vida porque perderam um patrimônio. Imagina essas famílias que agora perderam suas casas, se elas não tiverem esse equilíbrio emocional, e daí a responsabilidade de nós enquanto igreja levarmos a boa nova para elas. Não apenas como um adágio popular de que vão-se os anéis e ficam os dedos, absolutamente. É pregar que Deus é um Deus que restitui, é um Deus que faz nova todas as coisas, porque nós temos vivido essa boa nova. Mas é importante que você saia da sua zona de conforto, senão você não vai ter essa experiência nem para ministrar a outras pessoas acerca desta verdade quando você próprio está acomodado nesse comodismo espiritual que não te permite viver algo novo. E Deus chama a atenção da igreja aqui essa noite, para que nós possamos viver coisas novas e sair desse círculo vicioso, dessa roda de hamster que não nos permite viver coisas novas. Você passa por essa existência sem viver a novidade de vida, que é realmente a boa nova do Evangelho. Apocalipse 21:5 nos diz a Escritura, a palavra de Deus aqui contida, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, falando para João: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você ainda duvida da palavra porque ela não se tornou o verbo encarnado em ti? Quando a Escritura deixar de ser apenas uma informação e você se sujeitar a ela, você vai perceber que essa zona de conforto vai ficar desconfortável, você não vai conseguir mais permanecer. Como eu e tantos outros que hoje caminham conosco, palmilhando essa terra no Evangelho de Cristo, enxergam o mundo com um outro olhar. Essa metanoia que o próprio Evangelho produz em cada um de nós faz com que nós mudemos e relativizemos a nossa vida como um todo, irmãos. E você passa a olhar para o céu, passa a olhar para o futuro que nos espera, que é a vida eterna, entendendo que essa bagaça aqui vai ser rápida, quando vê, deu. Foi. Lá se vão mais de 50 anos de vida, eu nem percebi, irmãos. E é tudo tão rápido, é tudo tão sublime, ao mesmo tempo tão efêmero, a ponto de você não perceber as coisas que passam, porque a maioria delas que se vive não passam de vaidades. Vaidade, tudo é vaidade, Salomão já falava isso. E a gente vai se atendo, vai mergulhando nas Escrituras e vai percebendo que no fundo existe uma certa preguiça espiritual que faz com que nós nos acomodemos na nossa zona de conforto e não nos permitimos viver coisas novas, como por exemplo, o escritor Provérbios, o sábio Salomão escreveu no capítulo 21, versos 25 e 26. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. É o texto, está escrito aqui, irmão, não é coisa minha não. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. A gente percebe que quanto mais a gente oferta, quanto mais a gente abençoa, quanto mais a gente se dá, mais a gente recebe.
E aqui eu não estou pregando palavra da oferta nem palavra de dízimo, tá, irmão? Você que de repente está mais atento aí à linguagem religiosa, à nossa liturgia, não é disso que eu estou falando. Estou falando de vida. Quando mais nós nos entregamos, quando mais nós nos entregamos a fazer o bem, empregamos atitudes boas em prol do próximo, nós revertemos isso em favor de nós. É como a lei da semeadura, tudo que você planta você colhe, e é inevitável essa colheita a partir do momento que você se coloca à disposição. E o preguiçoso não consegue. O preguiçoso fica só contemplando e invejando aqueles que produzem, aqueles que trabalham, e ficam sonhando. Ah, se eu pegasse na Mega Sena, ah, se eu acertasse na loteria, e fica fazendo aquelas loucuras, achando que é sonho, quando na verdade são delírios, porque o sonho na verdade ele pode ser materializado a partir do momento que ele está em Cristo Jesus, porque aí ele faz novas todas as coisas. Mas infelizmente existem muitos irmãos preguiçosos no nosso meio, que a gente vê o potencial que eles têm para prosperarem, para serem abençoados, mas não querem sair dos seus comodismos. Nós somos desafiados a quebrar esses padrões, irmãos, esses paradigmas, mudar rotinas para vivermos o novo. Deus nos desafia o tempo inteiro e muitas vezes nos pressionando com situações, com circunstâncias adversas, até mesmo com calamidades. Há pessoas que são espremidas, muitas vezes oprimidas nos seus trabalhos, porque Deus tem portas maiores para utilizar os dons, os talentos, aos quais elas foram capacitadas, mas elas não creem em si mesmas, porque o medo as aprisiona. Assim como pessoas com medo de feitiçaria, há pessoas que têm medo da vida prática, porque não entenderam que apesar de o príncipe desse século habitar nessa terra, há um Deus, todavia, que faz a diferença naqueles que o servem. Então vereis a diferença, diz o Senhor, para aqueles que me servem, para aqueles que não me servem. Ainda que nós estejamos no mundo caído, Deus todavia não abandona a sua igreja, porque Ele está prestes a vir arrebatar a sua igreja, e Ele está preparando um povo santo. Como é que Ele pode deixar de abençoar o seu povo? Ele jamais vai deixar de dar pão a quem tem fome, jamais deixará de dar água a quem tem sede. Ele usará dos seus filhos para poderem abençoar o povo de Deus, para que todos nós sejamos um só povo, uma só igreja. Mas as pessoas não estão atentas a isso, porque elas mergulharam no egoísmo, no egocentrismo, que não permite elas saírem deste comodismo, que as aprisiona a ponto de não enxergarem numa ignorância aquilo que elas estão fazendo por negligência. A negligência também é ignorância acerca das coisas verdadeiras, irmãos. E as pessoas não se dão conta. Todos os dias nós temos a oportunidade de viver o evangelho como prática de vida, não como uma religião. Mas os que desprezam esse evangelho, assim procedem por negligência ou por ignorância, mas quando essa indiferença é por ignorância, por comodismo, ao se sentirem bem com a vida que têm, com as suas consciências tranquilas, porque não praticam o mal, não faço mal para ninguém, eu não roubo, não mato, não faço isso nem aquilo contra o outro, mesmo não praticando bem em favor do próximo, elas estão naquele comodismo delas, não faço bem para ninguém, mas também não faço mal, então estou tranquilo, estou em paz, porque não querem sair da sua zona de conforto. Deus releva a falta de sabedoria, Ele não leva em conta esse tempo de ignorância, não levando em conta esse período de cegueira espiritual, da falta de percepção acerca das coisas espirituais do Senhor, como desobediência ao mandamento de amar o próximo como Ele nos amou, João 13:34. Ele quer que nós amemos o próximo como Ele nos amou. Se nós estamos naquela zona de conforto, naquele comodismo, nós mal sabemos amar a si mesmos, porque Deus tem muito mais pra gente, mas a gente restringiu as bênçãos naquilo que a gente acha que tá bom. Tá bom, não tá ruim, mas tá bom assim, vamos levando. Não quero me incomodar, tá legal. E as pessoas vão se acomodando, vão se atrofiando, até espiritualmente não conseguem desfrutar e comer o melhor dessa terra. Mas a partir do momento em que essa mensagem como essa que eu estou pregando aqui essa noite, ela chega até você, e a palavra de Deus te constrange a refletir essas coisas, no intuito de levá-lo a um profundo arrependimento que vai te arrancar da tua zona de conforto, Deus não toma mais por inocente. Conforme o profeta Naum, no capítulo 1, versos 2 e 3. Ele não toma o culpado por inocente, irmão. Não tenta fazer Deus de tonto, porque Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador. Porque só se arrependendo que você pode ser perdoado de seus pecados e ter sua vida transformada pelo Espírito de Deus, para que a tua aliança com Deus possa ser restaurada, gerando a consciência de que esta aliança poderá se perpetuar por toda a eternidade com o teu Criador. A partir dessa existência já começa essa aliança, já a partir do agora, pode ser essa noite, enquanto eu estou ministrando essa palavra na tua vida. Se esse arrependimento bater no teu coração e você se sentir assim, realmente um inútil, Senhor, eu não sou digno nem de que tu entreis em mim, mas por misericórdia me ajuda a sair desse comodismo. A partir do momento que você está arrependido dessa tua natureza, desse teu comodismo, dessa tua negligência, até ignorância, Deus começa a mudar a tua vida a partir de já, porque o Deus que a gente serve chama de já. Isso levará, irmãos, você a perseverar e permanecer firme nele.
sendo fortalecido por Ele na esperança da salvação, através da graça, do favor imerecido que Ele dá a cada um daqueles que o buscam, que vai muito além de ter uma religião. Eu tenho uma religião, eu vou ao culto todo domingo, sabe, pastor? Não, mas eu também vou à missa, pastor. O que tem de mais? Mas você não abre o coração, você não tem uma vida com Deus. Você não quer sair da sua zona de conforto para viver um evangelho que transcende a religião. Porque se você ficar na zona de conforto de tão somente frequentar e achar que por osmose, por tão somente estar no lugar e achar que aquele ritual vai te beneficiar de alguma forma, tão somente pela frequência, como quem vai à escola, a professora faz a chamada e o fulano fala presente, né? E ele acha que não está sendo prejudicado porque ele está ali, quando na verdade não tem nada a ver, irmão. O mundo espiritual é muito mais sério. O buraco é mais embaixo. Quando você negligencia e não dá importância a essas coisas do céu, você automaticamente, nessa inércia que você está, a tua vida não apenas fica estagnada, mas ela fica atrofiada. E tudo mais vai chamando juízo sobre si. São um espírito de depressão, de enfermidades, no cognitivo, tudo vai contribuindo, vai cooperando para não permitir que você avance no propósito para o qual Deus te trouxe nessa vida. Mas quando esse desprezo, essa zona de conforto, se estabelece por pura negligência, ao rejeitar, desprezar as verdades espirituais, numa atitude de rebeldia, em que esta pessoa deliberadamente decide não querer viver a boa nova, endurecendo o coração, certamente tal atitude lhe trará com certeza percalços, obstáculos, impossibilidades, até enfermidades. A gente vê muito isso, enfermidades do corpo, da alma, pessoas que chegam, nos procuram, pedem oração e Deus faz com que elas comecem a andar, mas elas se acomodam. E quando a gente fala se acomodam, não é tão somente no que se refere ao congregar, ao estar andando como igreja, não. Elas ficam tão egoístas nos seus trabalhos, nos seus salários, nas suas pseudo-vitórias, que elas esquecem até da família, sem levar em conta aquilo que a palavra fala, que aqueles que não cuidam primeiramente dos seus, da sua própria casa, é muito pior que o incrédulo ter negado a fé. Ainda que você tenha um falso testemunho de vitória, ainda que Deus tenha te ajudado sim, para que você saísse daquela letargia e pudesse hoje viver melhor, como alguns que por muitas vezes instruímos a usar dessas bênçãos em prol do próximo, para que essa zona de conforto não o aprisionasse mais e não levasse para aquela caverna de onde Deus os arrancou, eles todavia ignoraram essa instrução, estão completamente sedentos da palavra, mas não têm vontade de ir à fonte. Estão com fome desse evangelho, mas tentam se saciar das suas benesses materiais, seus empregos estáveis, sem saber que existe um amanhã, porque elas só estão vivendo hoje. Elas não creem nem na salvação da vida eterna, porque elas não creem na eternidade. E irmãos, isso é muito sério. Elas não quererem abandonar a zona de conforto é como virar as costas para o próprio Deus que as abençoou. Veja que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 20 e 21, nos diz na sua escritura: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas pessoas encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido muito melhor se essas pessoas não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Eu estou falando do tempo da graça, eu estou falando de Novo Testamento. Isso aqui não é lei, irmãos. É o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, nos alertando acerca dessa negligência, desse desprezo deliberado às coisas de Deus. E não estamos falando aqui de religião, não estamos falando aqui de frequentar algum lugar, estamos falando aqui de você ser igreja, porque ao ser igreja, tudo é transformado dentro de você. O transformar-se, o ser corpo, arranca você da zona de conforto como se fosse um parto a fórceps, a ferro. Você não consegue mais ficar naquela estagnação, porque o próprio Espírito Santo começa a te incomodar de dentro para fora e começam a fluir de você rios de águas vivas, como nós temos sido ferramentas nesse trabalho do cordão, sendo que nós nem esperávamos um dia ser separados ou consagrados a pastor. Por quê? Porque nós entendemos que aquela zona de conforto me levaria literalmente a uma morte, tanto que eu fui salvo de um suicídio no dia 12 de outubro de 2005, que foi a partir dali de então que eu entendi que aquela carreira que eu levava, achando que me catapultaria para um sucesso, ela estava me levando para a sepultura e eu não tinha percebido, porque eu estava numa zona de conforto, fazendo aquilo que agradava a minha carne e a minha vontade, sendo que Deus tinha coisas muito maiores para mim e eu não enxergava. Mas dentre essas pessoas que desprezam e abandonam o evangelho, essas que já tiveram uma experiência com o eterno, conheceram a palavra de Deus, mas que talvez por decepções religiosas afastaram-se do seu Criador, afastaram-se do próximo e até de si mesmas, perdendo até o amor próprio, a autoestima, de repente, de alguma forma,
Deus toca no seu emocional e as oportuniza a voltarem-se para Ele. Por exemplo, ao se envolverem coletivamente em campanhas de caridade, momentâneas comoções populares, como essas que nós estamos levando aqui depois desse temporal que deu aqui no sul, desse ciclone. Pessoas que não vêm nunca fazer nada pelo próximo, mas elas são comovidas emocionalmente de maneira que elas não conseguem ficar estagnadas, elas têm que fazer alguma coisa em prol do outro. Mas no dia a dia não é assim. São aquelas pessoas que fazem até vaquinha nas redes sociais, quando aparece na televisão alguém passando fome ou alguém que teve a sua casa destruída, e daqui a pouco aquela vaquinha é só para aquela pessoa, é algo pontual. Ela coloca tudo naquilo ali e aquela pessoa parece que é a única que está passando por aquilo, porque ela não está preocupada com o todo. Ela está sendo tocada no emocional, naquilo que poderia ser contra ela. É o momento que ela começa a ter a oportunidade de amar o próximo como Deus a ama. E essas pessoas têm essa oportunidade, irmãos, uma vez tocadas, mesmo que seja através dessas campanhas de comoções populares, emocionando-se apenas diante de grandes tragédias, infelizmente, com enchente, com terremoto, incêndio, pandemia, enfim, calamidades. Numa prática emocional de estender a mão ao próximo, socorrendo na sua necessidade, de maneira solidária, infelizmente nas calamidades apenas de maneira tópica. Apesar de tudo isso, Deus mais uma vez as oportuniza a deixarem sua zona de conforto de maneira definitiva, fazendo com que essas pessoas se coloquem no lugar do próximo, não apenas naquele momento, mas sempre. E sem perceberem, elas voltem ao primeiro amor, passando a amar a Deus no próximo. E assim, numa oportunidade rara de se reconciliarem com Deus. Essas calamidades que Deus tem permitido na terra, o Brasil também está sendo vitimizado, especialmente com as chuvas, é oportunidade de todos voltarem-se para Deus, não para uma religião. Porque a única religião que Deus ainda preserva na terra é aquela pregada por Tiago. A religião pura e imaculada é aquela onde você cuida dos órfãos, das viúvas e se afasta do mal. É isso que é religião. O resto é só seita, é só heresia, que de forma errônea é usada como religião. Esse religare, nós não temos condição de nos conectar a Deus. O religare tem que ser de lá para cá. Por isso que ele fala que não fomos nós quem o escolheu, Ele que nos escolheu, Ele que nos amou primeiro. E nós não entendemos isso até conhecer as Escrituras. E nessa palavra que eu prego aqui essa noite, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versos de 3 a 5, a palavra nos diz: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Esses que entenderam esse processo, esses que entenderam o seu chamado, esses que saíram da sua região de conforto, porém, depois se acomodaram, voltaram num outro estágio e ali também estabeleceram uma nova zona de conforto, não continuaram avançando. E veja que a palavra continua falando aqui nessa noite, irmãos. Porém, eu tenho uma coisa contra vocês. Apesar de vocês manterem a paciência, sofrerem por minha causa, oh, aleluia, Senhor, eu te amo, Deus tem misericórdia, mas vocês de alguma forma estacionaram. Porém, eu tenho uma coisa mais profunda para falar para vocês, é que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. É aquela reza prática, aquele chamado da cruz assim, tipo benzedeiro, irmão, né? Aquele jogador de futebol entrando no campo, beijo e tal, mas não tem uma aliança com Deus, não tem mais a aliança com o Eterno, porque a coisa não está doendo mais como doía antes. Aquele relacionamento que quase te levou para a morte, agora eu já estou com outro relacionamento, já passou, ele já é passado. Recebeu até cesta básica de alguns irmãos, estou falando com alguém aqui que eu não sei nem com quem é, né? Passar necessidade, aquele emprego que agora tu tem a tua estabilidade, nem lembra de abençoar mais o próximo. Porque tu estabeleceu uma nova zona de conforto, tá no outro patamar, tá melhor do que estava antes. Oh, glória a Deus, mas cadê a glorificação de verdade? Só glorifica com os lábios, mas o coração está distante. Isso não acontece só dentro de templo, acontece no dia a dia. Porque no dia a dia que nós temos a oportunidade de sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não nessa falcatrua, não nessa conversa fiada que você tem vivido. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de você do seu lugar. É como a palavra já falou aqui hoje. A partir do momento que nós temos a oportunidade de mudarmos de vida através do Evangelho, da Boa Nova, e virarmos as costas para essa verdade, porque ela não é uma coisa meramente existencial, ela é eterna, a palavra é para tudo sempre. A salvação começa aqui. Esse galardão não tem como propósito apenas te beneficiar nessa existência, nas tuas necessidades, sejam elas na tua saúde, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, nas tuas curas. Mas a partir disso aqui, Deus quer te catapultar para coisas maiores, para coisas eternas, para que você, tendo essa experiência com Deus, você não abandone mais esse Deus nunca mais. E você nunca mais negligencie a obra de Deus. Que a obra de Deus é amar o próximo, é amar Deus no próximo. Por outro lado, tem também aqueles negligentes na obra de Deus, que vivem na sua zona de conforto, possuem uma vida reconhecidamente abençoada por Deus. Estão num estágio um pouquinho maior.
adquiriram riquezas, tiveram patrimônios, mas com o tempo se deixaram enganar numa total inversão de significado em seus corações, confundindo adoração com ostentação. Existem muitos que num primeiro momento reconheceram que Deus, dono do ouro, dono da prata, que o tirou da miséria, era realmente um Deus que atendia suas orações, e hoje eles se estribam naquilo que Deus fez, mas não olham mais para o semelhante. Eles veem como reportagem, né? Como calamidade, como quem assiste a um vídeo pelo Instagram ou pelo Facebook. Você viu, fulano? Nossa, estragou a casa deles, né? Bah, quanta lama. Você viu quanto entulho de imóveis tem ali? E Deus já cutucou o coração para chegar lá e abençoar aquela família. Poder comprar até num brick imóveis novos para poder ajudar, mas não querem. Preferem investir nas suas necessidades pessoais, que não são nem mais necessidades, são confortos que as pessoas querem ter para si mesmas, ignorando o próximo, porque se afastaram dessa verdadeira adoração. Elas têm uma religião. Se você perguntar para elas, eu sou evangélico, mas você não vive, não pratica o evangelho. Você se acomodou exatamente como o Apocalipse denuncia aqui essa noite. Sua zona de conforto não os permite ser igreja, por acharem que tudo que o dinheiro pode comprar, buscam a Deus do seu jeito, mas não da maneira que Deus os ensinou a lhe buscar. Ele ensinou a tu ser corpo. Ele te ensinou a ser igreja, mas agora sozinho está bem. Eu sei que onde 2 ou 3, eu e minha esposa, eu e meu filho, daqui a pouco até eu olho para o espelho, eu, tá tudo certo. Eu sou igreja, como alguns aqui já falaram. Não, tu não é igreja. Tu sozinho tem a possibilidade de ser templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habitará em ti se você de fato estiver em concordância com o Evangelho. Se você realmente se arrepender deste pecado que te catapultou para essa prisão, que não permite você viver a liberdade para a qual Cristo quer que tu desfrute. Você fica presa naquilo. E isso também é pecado, irmão. Pecado não é só adultério, pecado não é só assassinato, pecado não é só roubar, não é só matar, mas é destruir a obra de Deus na tua vida. E isso é triste demais, porque passam a confiar mais na força do seu braço, através do seu poder financeiro, deixando totalmente a dependência de Deus. Deus é apenas uma linguagem coloquial na sua boca para não se mostrar ateu, mas Deus escaneia, conhece pensamentos e corações. Não se engane. De Deus não se zomba. O salmista no Salmo 20, verso 7 nos diz: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Não se estribe na força daquilo que você acha que pode ter para poder superar as suas necessidades. Porque Deus dá e Deus tira. Deus levanta e Ele abate. Ele tem o poder de fazer aquilo que lhe apraz. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para que não te perca nem tire tua salvação. Porque o que mais Deus quer nessa última hora, ainda que Ele possa fazer ferida em alguns, como eu vejo irmãos passando por provas, que Ele é o Deus que abre e fecha a ferida. Porque muitas vezes só tocando na carne, nós somos verdadeiramente arrancados da nossa zona de conforto para podermos nos tornar corpo, nos tornar igreja. E aqui eu não estou falando de estrutura religiosa com o CNPJ não, irmão. Eu estou falando do corpo vivo de Jesus Cristo. É dessa igreja da qual Deus fala aqui essa noite. O Paulo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Você conquistou um lugar de destaque, não se esqueça de onde Deus te tirou. Da zona de conforto na qual tu vivias, e Deus mudou totalmente aquele processo, e hoje você estacionou novamente numa nova zona de conforto, quando na verdade o Evangelho quer que nós continuemos andando nessa terra, vivendo um dia de cada vez, bastando a cada dia o seu próprio mal, vivendo todo dia em novidade de vida. Mas não, para mim tá bom aqui, não preciso mais do que isso, pastor. E você cai nessa letargia, nessa apostasia, que começa no campo do comodismo espiritual e passa na prática, na parte relacional, e isso muitas vezes reflete na própria família. E quando você se dá conta, você perde as rédeas da tua história, da tua vida, porque você confiou mais nos seus carros de guerra, nos seus cavalos, e esqueceu de confiar no poder do Senhor. Aleluia. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 16 a 20, Jesus contou uma parábola maravilhosa, irmãos. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que eu vou fazer? Já sei. Disse para si mesmo: eu vou derrubar os meus depósitos de cereais. Estava cheio os cereais dele. Ele podia até ter compartilhado com pessoas que estavam passando fome, mas ele resolveu criar outros silos maiores. Vou criar outros maiores, vou construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que eu já tenho. É uma poupança lá, bolsa de valores, eu vou investir. Então direi para mim mesmo: homem infeliz, você tem tudo do bom e do melhor que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se, viaje bastante, passeie, desfruta. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Quem?
Você está acumulando onde a traça corrói, onde a ferrugem consome e não percebe que Deus está te dando essa oportunidade de você ter para dar e jamais tomar emprestado, mas para dar. Não apenas para ter essa autossuficiência e estufar, fazendo parecer que está adorando a Deus, quando na verdade você está ostentando acerca da própria graça que te foi dada. E Deus quer falar com empresários aqui essa noite. Pessoas que nos acompanham, muitas vezes até en passant, que não congregam conosco, não estão com cordão. Ignoram até o evangelho fora do templo, porque acham que o evangelho tem que estar calcado na religião. Ainda carrega aquele espírito de fariseu, porque na verdade, ainda que ele tivesse o Espírito Santo com ele, e ele entendesse que cada qual deveria ficar na vocação para a qual foi chamado, se a vocação fosse para permanecer lá dentro, também estaria ajudando o próximo. Mas não, ele quer apenas ser um frequentador de lugares, porque ele não quer corromper o seu patrimônio acerca de nada, não quer sair da sua zona de conforto, não mais por ignorância, mas por mera negligência, e portanto, como consequência da sua apostasia. Mateus capítulo 4, verso 9 nos diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares, disse o diabo para Jesus lá no deserto. E você está negligenciando o teu chamado para sair dessa zona de conforto, aproveitar a prosperidade que Deus já te tem dado. Mas pastor, eu não tenho essa prosperidade financeira, eu não estou entendendo para quem é essa palavra. Irmãos, a partir do momento que tu tem um pão para comer, tu pode repartir o teu pão, repartir a tua água, compartilhar a tua roupa, especialmente nesses momentos. A gente cansa de fazer campanhas e muitas vezes a gente cansa, porque a gente faz, as pessoas não têm essa reflexão, não têm essa solidariedade no seu coração. Exceto quando elas são envolvidas emocionalmente em massa. Passou a pandemia, passou a enchente, passou o terremoto, passou a calamidade, elas voltam para a sua zona de conforto. Como aqueles judeus que faziam sacrifício uma vez por ano para encobrir seus pecados, matavam as suas rolinhas, matavam as suas ovelhas, os seus bodes expiatórios, para poder ficar pacificado e continuar pecando na sua zona de conforto o resto do ano. Tem cristãos vivendo assim, irmãos, e Deus manda denunciar que essa noite. Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que você recebeu com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Está escrito, Eclesiastes 5,19. Mas não deixe, irmãos, que essa riqueza torne-se sua zona de conforto. Veja que o mesmo Eclesiastes, no capítulo 6, versos 1 e 2, nos diz: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes vem o estranho e come, que é dele. Também isso é vaidade e má enfermidade. Eu lembro da situação do Steve Jobs, o famoso fundador da Apple. Dias antes dele falecer, ele teve várias reflexões acerca da vida, para que nós nos aproximássemos de família, amássemos amigos, amássemos familiares. E uma frase pontual que eu fiz questão de citar aqui, irmãos, quando ele disse antes de morrer: a riqueza torna-se insignificante diante da morte iminente. Muitas pessoas se estacionam na sua zona de conforto, e a zona de conforto não são apenas para aqueles que têm pouco. Há muitos que têm muito e estão em sua zona de conforto porque esqueceram do próximo. E Deus quer admoestar esses tais aqui essa noite. Mateus capítulo 6, verso 19 e 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então não me vem com churumera dizer que o Deus de vocês é o Senhor Deus do ouro, dono da prata, porque não é. Você está servindo é mamon. Se você tem esse espírito, esse coração, este posicionamento, ainda que você fale com a sua boca glória a Deus, aleluia, no seu coração todavia é mamon que você adora. E Deus chama a atenção desses tais como última oportunidade para que você se arrependa. Ao nos ensinar a sairmos da nossa zona de conforto, irmãos, para nos tornarmos igreja, Deus quer nos mostrar que as nossas verdadeiras riquezas são os nossos relacionamentos. Não são as coisas que adquirimos que nos dão realmente completude, mas são as pessoas às quais Deus quer que nós nos relacionemos. Não apenas a família, mas a própria igreja, os irmãos em Cristo, os domésticos da fé. Por isso a razão de sermos um cordão de 3 dobras, quando Deus fala que Ele quer que nós sejamos sempre uma corda de 3 dobras, onde você, o próximo e Deus estejam presentes. É isso que fortalece as relações e faz com que você não se estacione, não se acomode na sua zona de conforto, mas você consiga avançar, como Eclesiastes no capítulo 4, verso 12 diz. Um homem sozinho até pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade.
Porque isso é fato, irmãos. As pessoas que se voltam para Deus, elas se tornam mais humanas. Elas se preocupam verdadeiramente com o próximo. Quando você se acomoda na sua zona de conforto, tendo ou não tendo, até mesmo na tua intimidade com Deus, ela é rechaçada pela vaidade, pelos costumes que você tem de buscar as riquezas dessa terra para te trazer o conforto mínimo, ou até mesmo o lazer, ou qualquer outra coisa que te afaste de Deus. E você sabe que isso acontece. Efésios 5, 14 a 21. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Pelo amor de Deus, Deus está falando claramente: saiam da sua zona de conforto. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. E aqui Deus não está falando só de cachaça, não, de vinho, nem de cerveja, irmão. Embriagar com as tuas vaidades, isso torna você embriagado, distante da realidade. Você fica num estágio de completa letargia e não consegue mais enxergar com nitidez o que está à tua volta. Essa embriaguez espiritual. Por isso que Deus quer que nós nos embriaguemos do Espírito Santo, porque Ele não nos tira a lucidez. Pelo contrário, o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais. Animem uns aos outros com salmos, com hinos e canções espirituais. Essa liturgia não pode ser apenas um ritual cultico, mas ela tem que ser um modo de vida. Essa estratégia, essa revelação que Paulo dá aqui ao povo de Éfeso é muito clara. Não só nos encontros de reuniões como essa do cordão, mas aonde vocês estejam juntos, até com a sua família, tenham essa prática de louvar, de adorar, de agradecer. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. É nessa gratidão que você é incomodado, é perturbado a não estacionar mais na tua zona de conforto e ir em direção ao próximo e fazer aquilo que Deus quer que você faça, não mais aquilo que te apraz. Portanto, sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que vocês têm por Jesus Cristo. Essa submissão um ao outro é que te faz corpo, é que te torna igreja. E se houver impossibilidades para julgarmos ou para julgamentos na tua família que te impeçam de sair dessa zona de conforto, se você está astaviando, não consegue se posicionar: pastor, se eu fizer isso aí, vão me chamar de louco, vão me chamar de crente, vão me chamar de fanático. Como é que eu vou reagir? Veja o que a palavra nos diz aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Por que você quer ser aprovado? Pelos teus que estão à tua volta? Pela tua panelinha? Pela tua quadrilha? Pelo teu bando? Pelo teu grupo? Pela tua máfia? Pelos teus? Qual é o grupo no qual você está inserido que você não quer contrariar? É o que Paulo questiona aqui essa noite. Eu estou buscando a aprovação de quem? Destes tais ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda tivesse procurado agradar homens, eu não seria servo de Cristo. A partir do momento que você quer ser servo de Jesus, você vai desagradar homens. Não dá para servir a dois senhores no mundo espiritual e no mundo físico, irmãos. Você precisa amar a Deus no próximo. Aí você estará agradando as necessidades até do abraço, até do aconchego, até da acolhida. Não se fala apenas aqui de coisas materiais, e muitos que estão presos nessa materialidade não conseguem discernir essas coisas, porque as coisas espirituais, elas não são discernidas pelo dinheiro, elas não são discernidas pelo poder econômico, pelo poder político, elas são discernidas pelo Espírito. O teu psique não tem como alcançar. É por isso que Deus oculta essas coisas aos sábios entendidos e as revela tão somente àqueles que verdadeiramente saíram da sua zona de conforto, aqueles que realmente largaram tudo que estavam fazendo para servir esse Deus de acordo com a sua vontade. E agora sim, na direção dele, voltar a fazer aquilo até que fazia de forma diferente, honrando a Deus em tudo que tu faz na vida que tu leva, e não mais idolatrando o que tu é ou o que tu tens, mas amando ao Deus que te oportunizou a viver na maneira que tu vives. Paulo aos Colossenses no capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, é que estáis servindo. É a Ele que você serve, não a homens. Ainda que tu abençoe homens, você está amando a Deus no próximo. Você está dando de comer a Jesus, alimentando o próximo. Você está matando a sede de Cristo ao dar um copo d'água para o próximo. É a Cristo que você está vestindo ao dar roupa ao próximo. É Cristo que você visita quando vai a um hospital ou a um presídio. O Evangelho é muito claro. Mas você precisa sair da sua zona de conforto.
Porque senão você não vai entender esse mistério e vai continuar nesta apostasia, nesta negligência, nesta ignorância espiritual que vai te manter preso, cativo, como um passarinho numa gaiola de porta aberta, como já citei aqui hoje. E eu encerro essa ministração essa noite no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Saiam da zona de conforto. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deus não está pedindo, irmãos, está mandando. E eis que eu estou convosco todos os dias, eu falando com a minha igreja, até a consumação dos séculos. Amém. Saiam da zona de conforto para poderem viver a boa nova do Senhor, para poderem viver a prática do Evangelho, e você desfrutar o melhor dessa terra, não apenas no seu ponto de vista material, mas sobretudo no espiritual. Porque é no espiritual que você encontra a paz que excede todo o entendimento. Requer essa renúncia a esse comodismo, a essa acomodação, a essa zona de conforto que te aprisionou, que te impede de realizar projetos pessoais teus. Começa a mudar nas tuas práticas de vida, na tua rotina. Sai de casa amanhã e pega um caminho diferente. Passa por uma rua que você não caminhou ainda. Quem sabe você vai encontrar uma padaria, um açougue novo. Puxa vida, eu nem sabia que tinha isso aqui no meu bairro. Eu e a pastora fazemos muito isso. Às vezes quando a gente vai a Porto Alegre, na casa de um irmão, na casa de um familiar, a gente faz um caminho diferente. Outro dia passei em frente ao barzinho onde eu cantava antes de me converter. Lembra, amor, onde nós nos conhecemos? Nem barzinho é mais, não existe, virou salas comerciais, não é mais barzinho. Então, você fazer coisas novas vai te levando a outros níveis relacionais e a outras oportunidades. Não só a nível de lazer, de entretenimento que eu estou falando aqui não, mas de experiências com Deus, para que você possa viver coisas novas. Ao perder teu emprego, permita-se ser um empreendedor naquilo que você sabe fazer como talento. Quem sabe não está aí a oportunidade de você sair desse comodismo e poder desfrutar uma situação melhor como empresário. Mas lembre-se que quando você galgar lugares altos, não deixe de olhar para trás. Não esqueça daqueles pelos quais você deixou no meio do caminho ao subir a escada. Olhe para aquele que te estendeu a mão. Seja grato a Deus acima de tudo e agradeça a Deus pelas pessoas que Ele colocou na tua vida, porque isso tudo é oração, isso tudo alegra o coração de Deus. Portanto, irmãos, zona de conforto nem o diabo serve, porque até para ele matar, roubar, destruir, ele quer te arrancar disso, porque ele quer tirar tudo que tu tem. Portanto, a zona de conforto não é bom para lado nenhum. Saia da escuridão, saia do comodismo, venha para a luz, para que nenhum mal chegue à tua casa e praga nenhuma habite a tua vida. Essa é a mensagem espiritual que Deus traz para a tua vida neste dia 21 de junho do ano de 2023, na reunião do cordão. Zona de conforto, negligência ou ignorância?